Sejam todos bem-vindos então à nossa casa, essa casa que nos acolhe todas as semanas, onde viemos buscar aqui sempre o ensinamento de Jesus, através do seu Evangelho, que tanto nos conforta, nos consola. E eu especialmente sou muito agradecido a essa casa que sempre me acolheu. E nesse clima de agradecimento eu queria começar então o nosso Evangelho da noite. Nós vamos falar sobre o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. A passagem evangélica está em Mateus, no capítulo 5, de versículos de 44 a 48. Ele diz o seguinte: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. O que começa a pegar logo de cara nesse capítulo aqui é a palavra perfeição. Que a gente começa a entender, nossa, Jesus quer que a gente seja perfeito como Deus é perfeito? Então a gente começa a perceber que começa a incomodar, a palavra que acaba incomodando. Mas o Kardec, logo no comecinho aqui das explicações, ele coloca pra gente assim, ó: se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Realmente é inadmissível. Como é que a gente pode se igualar a uma criatura que nos fez, né? E depois o Kardec, continuando, ele vai dar uma noção do que é essa palavra perfeição. Devemos, pois, entender por essa palavra a perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Nós sabemos também que existe durante todos esses anos, esses milênios, 2000 anos, problemas na tradução desses textos bíblicos. Nós sabemos que a língua falada por Jesus e o povo da época era uma língua chamada aramaico. Os textos que eles liam nas sinagogas, que eram os textos litúrgicos, eram escritos em hebraico. Esses textos chegaram para nós traduzidos do hebraico para o grego e do grego para o português. Então vocês vejam a caminhada que esses textos tiveram até chegar até nós. E a palavra grega, que foi a tradução para nós, para o nosso português, é teleios. Essa palavra teleios significa cumprir objetivos, cumprir propósitos. Então não fala daquela perfeição absoluta. Ela fala de a gente descobrir quais são os nossos propósitos. Um exemplo. Esse copo de água. Esse copo de água, ele cumpre o papel dele, ele cumpre o objetivo dele, ele cumpre o propósito dele, que é receber a água. Ele é perfeito para isso. Agora, se nós pegarmos esse mesmo copo, quisermos usar ele para cortar um pão, ele não vai ser perfeito, porque essa não é a função dele. Então a função relativa dele, a perfeição relativa, ele já tem, é o objetivo dele, é a função dele, é o propósito dele. Isso é mais ou menos para que a gente entenda. Kardec, na sequência desse capítulo, ele vai falar de como chegamos a essas perfeições, como nós descobrimos nossos propósitos, nossos objetivos. No item posterior, tem como título Homem de Bem. E ele diz o seguinte, que é o item 3. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então aqui ele já dá uma ideia do que nós, enquanto homens, gênero, homens e mulheres,
poderemos chegar a ser um homem considerado um homem de bem. É sempre estar analisando a nossa consciência para ver se a gente está cumprindo esses nossos objetivos, esses nossos propósitos. No outro item, tem como título Os Bons Espíritas. Porque muitos chegam aqui no centro espírita, começam a frequentar e falam assim: eu só vim aqui para tomar um passe. Tudo bem. Tem aqueles que continuam, terminam o passe, que é o tratamento espiritual, e vão para as escolas. Legal. Somos espíritas? Somos. Por que a gente não pode ser considerado espírita? Porque aqui ele dá uma conclusão legal para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Todo mundo aqui está pensando nessa transformação moral. Eu acredito. Não é verdade? E pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Eu tinha um professor no primeiro ano de curso aqui no preparatório na época, hoje não tem mais esse curso, são os cursos básicos. Ele falava, se nessa encarnação você já descobriu quais são as suas falhas, quais são os seus erros, você já ganhou a encarnação. Você vai conseguir trabalhar em cima delas, que são essas más inclinações. Então a gente tem que fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Aonde está pegando? Aonde eu estou deixando a desejar? E a gente vai ter a resposta, porque a nossa consciência ela vai falar bem alto para a gente. Então aqui nesses textos que eu li para vocês, eu trouxe para vocês o que Jesus diz sobre ser perfeito, né? Que ele coloca aqui: amai os vossos inimigos, super fácil. Fazei os bem aos que vos têm ódio, simples. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, moleza. É tudo bem? Fácil? Não, né? Então a gente vai buscar ajuda, né? Porque assim, Jesus falou para o povo da época, então ele tinha que pegar um pouquinho mais pesado com eles lá, porque eles são um povo um pouquinho mais ignorantes, né? Então a gente vai buscar ajuda. Existe um espírito chamado Emmanuel. Todo mundo já ouviu falar? Já? Todo mundo assistiu o Nosso Lar, bonitinho, né? Aí o Emmanuel aparece lá no Nosso Lar. E ele faz uma análise sempre sobre os versículos do Novo Testamento. Então eu vou pegar um trechinho, que é esse Mateus 5,48, que fala assim, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aí ele traz uma mensagem que ele vai ajudar a gente e vai esclarecer um pouquinho mais do que Jesus, um pouquinho mais do que Kardec, e vai mastigar um pouquinho mais pelas obras subsidiárias, que a gente chama que é as obras do Chico Xavier. Chico Xavier também, tranquilo? Todo mundo já ouviu falar? Beleza. Existe uma coletânea chamada Evangelho por Emmanuel. Aqui embaixo tem algum fascículo, algum deles tem aqui embaixo. Esse aqui é o de Mateus. Então cada evangelho, eles compilaram, né? O Saulo César, todo mundo já ouviu falar? Palestrante espírita. Ele compilou juntamente um pessoal aí e juntou em livros. Então facilitou mais ainda a nossa vida, né? Então esse aqui, por exemplo, ele vai falar o seguinte. O título da mensagem. Teus, seus, né? Seus, não é meu, é teus. Para vocês, não é para mim. Teus encargos, tá? Então assim, encargos. Então a gente tem que sempre pegar o que o Emmanuel traz de título e raciocinar, parar para pensar no título do Emmanuel. Então, o que significa a palavra encargos? Responsabilidades, obrigações, compromisso, dever, incumbência e nosso propósito. Fechou? Teus encargos, tuas responsabilidades. Aí ele começa. Cada qual de nós, aí ele se inclui, conforme as leis que nos regem, as leis de Deus, se encontra hoje, nesse exato momento, hoje, no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta de nosso próprio merecimento. Olha só essa frase. Nós estamos no lugar certo, então cada um fecha o olhinho aí agora, vamos lembrar onde que vocês estão, lá na família de vocês, no local de trabalho. Então vocês estão no lugar certo. Você fala, não, esse cara tá louco, eu não estou no lugar certo, eu quero sair de lá. Não, você está no lugar certo, calma, você está aprendendo alguma coisa ali. Com criaturas adequadas. Adequadas ao quê? À sua evolução espiritual. Então se você pede paciência para Deus, Ele vai colocar criaturas para te trazer coisas que você tenha que agir com paciência. Ele não vai dar, agora a partir de hoje você vai ficar zen, você não vai acontecer nada. Não.
Você vai trabalhar até você ser paciente. E nas circunstâncias justas. O que são circunstâncias justas? Às vezes um problema, falta de dinheiro, uma doença, um problema com um familiar. Essas são as circunstâncias. Então é justo o que a gente está passando. Porque a gente precisa, na verdade, começar a mudar a nossa chavinha. Do porquê para o para quê. Então não perguntamos mais, e por que, meu Deus, estou passando com isso? Não. Para que, Deus, estamos passando por isso? O que eu estou aprendendo com essa minha situação? Com essa circunstância que ela é adequada? Deus, soberanamente bom e justo. Isso é um dos atributos de Deus. Pergunta 13, Livro dos Espíritos. Então, se vocês pegarem lá, vai estar lá, Deus, soberanamente bom e justo. Só que bom e justo é adjetivo. Bom e justo é para nós, enquanto seres, criaturas. Então, Deus, ele é substantivo. Ele é a justiça e ele é a bondade. Então, Deus é soberanamente justiça e bondade. Tá? E nós poderemos um dia ser justos e bons. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em top de realização a que, por enquanto, te podes consagrar. Ou seja, ele não vai te dar nenhuma carga a mais daquilo que você possa suportar. Vamos continuar confiando. Seja em casa ou na oficina, local de trabalho, né? No grupo de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida. Livre arbítrio. Você tem condições de criar, você tem condições de agir, colaborar e fazer. Então, seu livre-arbítrio, a sua consciência vai fazer você agir de alguma forma. Ser perfeitos, como é perfeito nosso Pai Celestial, aqui ele já coloca como nosso, não vosso. Exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho que te entrosas. Ninguém aqui é insubstituível naquilo que está executando hoje. Não se ache a última bolacha do pacote. No entanto, em se tratando de ti, é justo recordes que Deus nos fez a todos espíritos imortais com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor, conservando embora, em todo o tempo e em toda parte, a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Então nós somos únicos. Tudo aquilo que nós adquirimos é a nossa bagagem. Não existe outra pessoa ser responsável por nós. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Teus encargos são tuas possibilidades de acesso aos planos superiores. Que é tudo aquilo que eu já li para vocês aqui. E para terminar, realmente nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, nós, espíritos encarnados no planeta Terra, aonde é considerado o planeta Terra hoje ainda, de provas e expiações, que está existindo uma transição planetária para um mundo de regeneração, mas ainda não somos. Então nós aqui, habitantes desse planetinha que não é perfeito, onde o mal ainda predomina, é o que ele está querendo aqui, os espíritos em evolução nas vias terrestres. Estamos ainda muito distantes da angelitude. Nós estamos distantes. Aqui ele não fala que nós somos impossíveis de ser anjos um dia. Então nós temos que ter essa perspectiva, esse objetivo. Um dia que todo mundo vai ter asinha e vai ser anjinho também. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá, desde agora, começar a ser bom. Então essa é a mensagem desse Emmanuel aqui, desse espírito aqui. Então nós podemos agora já começar a ser bons. Precisamos entender que a nossa encarnação, ela é passageira. O próprio Emmanuel diz pra gente que é um planeta escola e ele é um planeta hospital. Ele é escola porque nós aprendemos, ele é um hospital porque nós nos curamos de qualquer mal que possamos ter em vidas anteriores. Se hoje nós estamos passando por essa situação, nós já podemos ter ideia do que fomos em outras existências.
Se nós queremos melhorar para a próxima existência, não vir passar por tudo isso, basta fazer agora. É começar a fazer o bem agora. É começar a achar o nosso propósito agora. Porque somos espíritos eternos. Precisamos começar a pensar como espíritos eternos. Temos que pensar que essa não é a primeira encarnação que tivemos e nem será a última encarnação que iremos ter. Nós já vivemos outras vidas e iremos viver outras vidas. Estamos aqui de passagem. Então cabe a nós começar a pensar dessa forma. Não pensar em viver só. Porque a gente é muito imediatista, a gente quer pensar só no momento. Esse momento de vida, o que estamos passando hoje. Nós temos que pensar além disso. Aqui é só um estágio. Então temos que pensar como os espíritos eternos. E temos como suporte essa doutrina, né? Que é uma doutrina que eu julgo maravilhosa, ela é fantástica. Só que ela tem o lado racional dela, que é a fé aliada à razão. Porque uma coisa que a doutrina espírita nunca prometeu para ninguém é tirar a tua dor. Ela não vai tirar a tua dor. Aquela dor que você sente, aquele momento dolorido que você está vivendo, ela não vai tirar. Mas ela vai tirar o seu desespero. Ela vai fazer com que você tenha resignação. Que você comece a entender que aquela dor é um bem. Que ela vai fazer uma coisa para você que vai te fazer evoluir enquanto espírito. Então ela não vai tirar dor. Quem acha que vai chegar aqui e achar que o doutrina espírita vai tirar dor, não vai tirar dor de ninguém, não. Vocês vão ter que passar por ela. Porque como eu disse, somos espíritos eternos. E temos que vencer essa encarnação dessa forma. Só que ela vai tirar aquele desespero, sabe? Aquela angústia, aquele medo de enfrentar. Então vamos ser fortes e vamos encarar o momento. Assim, então, vamos com o tempo conquistando essa perfeição relativa, que é dentro dessa jornada evolutiva que nós temos, né? De progresso, de sempre evoluir, né? Sabendo sempre que somos criaturas feitas por Deus, né? Somos criaturas criadas por Deus, e somos irmãos de um carinha aí, esse aqui, né? Que ele é nosso irmão maior. Ele é nosso modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos também. Que lá fala, Kardec pergunta, quem pode servir de nosso modelo e guia? E os Espíritos falam, vede Jesus. Então esse é o cara, esse é aquele que a gente tem que confiar, esse que a gente tem que abraçar. Então, eu vou terminar agora com vocês uma frase do Chico, que ela diz assim: embora não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que Jesus nos abençoe.